Fala galera, tá começando mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou a H Girardi e hoje a gente tá indo numa exposição bem legal aqui em São Paulo, a Expo Chaves, que é uma exposição do Chaves, né, que passava na TV. Quem aí é dos anos 90, que nem eu, até um pouco antes, vai lembrar. Eu acho que a exposição tá rolando já faz um mês ou dois e era pra finalizar agora no sábado, dia 30. Só que eles estenderam até dia 1º de junho. Se você aí tiver a fim de ir, ainda dá tempo de ir lá conhecer. O ingresso custou R$60 por pessoa. Isso aos finais de semana e feriados, mas durante a semana, se eu não me engano, ele é R$40, então vale um pouco mais a pena. E vou mostrar tudo pra vocês. Chegamos aqui no MIS, ó. Já tá negocinho pra passar, a gente vai entrar ali, tá uma filinha. Olha o Chapolin colorado. Que bonitinho. Chegamos na exposição. E essa é a primeira sala da exposição. Olha que bonitinho. Aqui conta toda a trajetória do Roberto Gomes Bolanhos, desde o nascimento, quando ele foi pra TV. Olha só, essa máquina de escrever gigante. E aí fica passando como se tivesse um papel, ó. La chicharra, el periódico que hace ruido. Olha só que legal essa parede, toda cheia de colagens, de jornais, revistas. Ó, o Chaves teve até série animada, essa eu não sabia. Tá valendo aqui, ó, 84. Chaves e Chapolin estrearam no Brasil. Essa é outra sala. Eita, as TVzinhas antigas. Essas TVs de tubo aqui. Ó, aqui tem todos os personagens do Chespirito. E aí você pode, vamos ver, apertar num aqui, será que vai mudar? Mas aí nessas telas mostram todos os personagens que ele já teve. Ah, agora foi, ó. Aí fala um pouquinho da história do Chapolin Colorado. Foi criado como uma sátira aos super-heróis americanos. Chegou a oferecer o papel para diversos atores que se recusaram, então ele mesmo assumiu a tarefa de se colocar como intérprete. Não contavam com minha astúcia. Chapatin. Ah, agora sim. Professor Chapatin, médico de idade avançada, senhor Ranzinza. Esse era muito bom também. É que me dá coisas. Ó, o Chaves foi uma criação acidental. Depois da saída do Rubem Aguirre. Esse era o melhor, né? Garoto do 8, El Chavo del 8. Foi sem querer querendo. Nossa, ele tem muitos personagens. Ó, aqui tem mais outros. E aí você aperta ali e consegue ver aqui no telão falando sobre cada personagem. Ó, esse aqui foi um filme que ele fez. Olha o Seu Madruga aqui, que novinho. Olha só que legal essa sala. Espera que tem muita gente. Chegamos na área do Chapolin Colorado. A roupinha dele. Ó, e parece que é o figurino original mesmo. Olha só, dá pra ver até... Já tá meio desfiado. E as anteninhas estão detectando a presença do inimigo. As anteninhas dele. Silêncio. Silêncio. E as anteninhas estão Bem detectando legal. a presença do inimigo. E era um figurino bem assim, simples, né? No sentido de qualidade, se vocês repararem. Claro que deve ter muitos anos. Parece tipo meia E as calça. anteninhas. Aí aqui tem várias coisas, ó, o chapéu do Alma Negra, nave espacial, banhos. Os duendes.
Ó, chegamos nessa outra sala aqui, meio faroeste. Ó, essa é a sala do Super Sam. Olha que legal. Time is money, oh yeah. Olha só o que encontramos aqui, a marreta biônica, pílulas de nanicolina. Olha que legal, gente. Não contavam com minha astúcia. Olha só, vocês sabiam disso? No México, Chaves não tem música de abertura. E aí no Brasil foi diferente, foi criado exclusivamente pelo SBT, que eliminava a introdução dos episódios. Legal. Nossa, eu adorava essa introdução do Chaves. Nossa, o Chaves entrou na SBT em 84, ó, 24 de agosto, no programa TV Fogo, apresentado por Paulo Barbosa. E aí aqui tem toda uma área dedicada aos dubladores, ó. Mostrando todos os dubladores do Chaves. Ó, esse era o dublador do Chaves, Marcelo Gastaldi. Faleceu em 95. Chaves, Chapolin e demais personagens do Chespirito. Chiquinha, Célia Lemes, o Kiko, Nelson Machado. Olha o figurino do Jaiminho, até parece ele. Que legal. Tem a bicicleta, bolsinha de cartas. Tem o Godines. Agora chegamos na Dona Florinda e o Professor Girafales. Olha só. Os bobs dela, o cesto. Olha só que legal, gente. Olha o Seu Madruga. Cadê o chapeuzinho dele? Tá na mão. Agora que eu vi. Lá no fundo tem a Dona Clotilde. As garrafinhas de leite. Ó, aqui tem os recibos do aluguel dele. As fotinhos. As luvas de boxe. A Dona Clotilde. Os chapéus aqui dela. Seu Barriga. Tem o gesso dele ali, ó, quando ele quebrou a perna. E o Nhonho. Muito legal. Olha o Kiko, que legal. Tem até a bola quadrada dele, que ele nunca ganhou, mas tá aqui. Várias coisinhas dele. Mamãe querida. Olha a Chiquinha, que linda. Toda a roupinha dela, que fofa. O algodão doce. Aí tem vários pirulitos. Melhor, essa máscara que ela usou. Aí tem as malas de viagem. E o Chavinho. Olha só o figurino dele. É bem perfeito. Nossa, aquele negócio lá atrás, ó, que ele ficava equilibrando. Sanduíche de presunto. Negócio de engraxar sapato. Muito legal. E chegamos na sala do Professor Girafales. Tá cheia a sala hoje, ó. Olha, tem até as janelinhas aqui, ó. Que legal. E aqui a porta. Nossa, certeza que será que pode sentar ali? Tem até as maçãs, ó. Dizia eu que era Magic. Olha só o restaurante da Dona Florinda. Que coisa mais linda. Ó,
Ó, esse é o figurino original da Dona Florinda que ela usava aqui no restaurante. Ó, de 1980, né? Que foi utilizado em 1980. E aí a gente tá aqui dentro do restaurante dela. Aqui a gente chegou no barbeiro, La Peluqueria do Seu Madruga. Ah, que legal! Tinha os quadrinhos que tinham expostos, né? Tem o Pelé. E aí aqui também tem coisinhas de jornal, ó. Que legal. Heraldo em los Espetáculos. E essa peluqueria aqui do Seu Madruga. Olha, essa é a calça do Seu Madruga. Calça utilizada por Ramon Valdez. Versão utilizada em diversos momentos pelo autor ao longo da década de 70 e 80. A peça original. Era uma Levi's. Ó, Seu Madruga não era tão pobre assim, não. Olha só que legal essa área aqui, ó, onde o Chaves vendia jornal. Aí a gente tem os churros da Dona Florinda. Churros. O super de Kiko aqui, ó, onde o Kiko vendia os seus drinks. E aí, em contrapartida, temos aqui a tienda del Chavo, que o Chavinho vendia os seus churros, que é churros? Churros da Dona Florinda, quem vai querer? Olha os tamarindos, quem vai querer? Tem laranja, gosto de tamarindo e de maçã, gosto de uva. Olha os tamarindo, quem vai querer? Chegamos na Vila do Chaves. Nossa, que legal. Ai, é muito parecido, gente. Ó, aqui tem a casa da Dona Clotilde e da Dona Florinda. Legal. Olha o tanque da dona que eles lavavam as roupas. Ó, a casa do Senhor Madruga. É legal, aí é legal. Olha só que da hora. Casa da Bruxa de 71, quem está aí? Olha só o figurino dela. Esse deve ser original. Está escrito 1980, ó, peça original. É você, Satanás. Ai, a casa da Dona Florinda.
Muitas fotos do Kiko. O sofazinho. Nossa, que legal essa sala. E aí tem a cozinha dela lá no fundo. Os ovos, a farinha. Estamos passando por trás da vila. Olha só a fonte dos desejos. E o melhor é que as moedinhas são pesos mexicanos mesmo. Eu tenho algumas guardadas de quando eu morei no México. Olha só o figurino do Chaves. Esse aqui é original. 1977. Caramba. Acabou a exposição e tem umas lojinhas de souvenirs. Tem tipo uns Funko assim, né? Que não é Funko, mas é bonitinho. Quanto custa esse? R$100, R$99,90. Ó, tem uns ímãs de geladeira aqui que a gente vai levar alguns. Custam R$22 cada. Esse aqui do Chapolin é um dos mais legais. E terminamos agora a nossa experiência aqui do Chaves. Foi muito legal. Estou finalizando aqui com uma madruguinha. Espero que vocês tenham curtido. A experiência foi muito boa. Claro que tem muita gente, então assim, algumas salas ficam bem cheias. E aí você meio que tem que correr um pouco para conseguir tirar foto sem ter muita gente atrás, né? Porque a galera vai indo e às vezes o pessoal não respeita muito, né? Não respeita a fila, enfim. Mas foi legal, a gente conseguiu fazer umas fotos bem divertidas. Tem bastante história aí do Roberto Gomes Bolanhos. Foi bem legal. A gente entrou umas 11h30, tô saindo agora, acho que é tipo 1h30 mais ou menos. Compramos aí uns ímãs de geladeira. E é isso, espero que vocês tenham gostado aí. Não se esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo.